Lembrando que para ser eleito presidente da Casa, o deputado precisa apenas da maioria simples, desde que estejam presentes em plenário 257, que é a maioria absoluta dos deputados. Tendo 257, quem obtiver a maioria dos votos desses 257, pelo menos, estaria eleito. Mas, pelo anúncio do presidente da sessão, Meio Teixeira, a totalidade dos parlamentares está presente nesta sessão para a eleição da mesa diretora. 2 candidatos já falaram agora, a vez do deputado Eduardo Cunha, que tem uma coligação com vários partidos também, 14 partidos. Mais um mandato e podendo estar aqui disputando o alto cargo de comandar a presidência desta Câmara dos Deputados. Queria cumprimentar a cada um dos parlamentares que está assumindo a legislatura hoje, seja os novos eleitos, seja os reeleitos, e desejar que tenham um mandato profícuo, que possam fazer valer a representação que os seus eleitores, parte da sociedade, lhe concederam. Meus amigos, nós fizemos uma campanha em que nós percorremos os 27 estados do Brasil, do Acre ao Rio Grande do Sul, para debater não somente as propostas com os parlamentares dos estados, mas também debater com a sociedade em cada local, para conhecer as realidades, as diferenças, ouvir aquilo que a sociedade quer que a Câmara paute a partir dessa nova legislatura. Conhecemos as desigualdades do país, o problema que nós temos que urgentemente tratar, que é da discussão do Pacto Federativo, o quanto essas desigualdades têm provocado que entes federados estejam em situação delicada, com a concentração do poder e da riqueza na União, e os estados e municípios, a cada dia que passa, mais pobres e sem condições de cumprir as suas obrigações. Eu me lembro bem que a construção dessa candidatura, que eu quero aqui, por estar no plenário, Ulisses Guimarães, o grande presidente que o PMDB teve, que conduziu a Constituição Cidadã, nós temos que a construção dessa candidatura não foi só do meu partido, o PMDB, mas foi por um conjunto de partidos que nós debatemos cada plataforma, cada conteúdo, em busca de um único objetivo, sem bravata, sem querer reinventar a roda. A única coisa é a busca da altivez do parlamento e da independência do parlamento. Independência essa que não quer dizer que se seja uma presidência de oposição. Independência essa também que não pode ser submisso a qualquer poder, seja o executivo, seja o judiciário. Essa casa tem que recuperar o seu orgulho, a sua altivez. Nós sabemos que as eleições, muito diferentes das 3 últimas eleições, não teve uma hegemonia eleitoral, ela teve uma vitória eleitoral. E a vitória eleitoral não dá condição para a hegemonia política. Só a hegemonia eleitoral tem como consequência a hegemonia política. E eu me lembro bem, há 8 anos atrás, havia uma disputa na presidência da Câmara, em que o presidente daquele momento, o grande brasileiro Aldo Rebelo, se candidatava à reeleição, apoiando o governo, e foi confrontado pelo candidato do PT naquele momento, que hoje também é nosso oponente. E naquele momento, Aldo Rebelo, na tribuna, dizia que nós não podemos concentrar o mesmo poder do parlamento com o poder executivo num único partido. É bom para a sociedade e para o parlamento que esse poder seja distribuído. E isso aconteceu aqui. Infelizmente, nós não ouvimos naquele momento. E aí nós vemos qual é a diferença de você ter o mesmo partido do poder executivo no poder legislativo. Acaba dando como consequência uma submissão. Se nós voltarmos no tempo, vamos verificar que os ganhos institucionais dos últimos anos que essa casa teve se deram com a presidência primeiro de Michel Temer, atual vice-presidente da República. A sua gestão deu a interpretação que as medidas provisórias só trancava a pauta de projetos oriundos do Poder Executivo. Nós passamos madrugada aqui, esperando um diário oficial para publicar uma medida provisória, revogando outra medida provisória, para limpar a pauta para votar a prorrogação da CPMF. Isso acabou. Agora, recentemente, nosso presidente que terminou o mandato dele ontem, Henrique Eduardo Alves, trouxe para esse parlamento a sua grande redenção, que foi o orçamento impositivo.
Ele votou a PEC, foi ao Senado, o Senado alterou, voltou para essa casa votou o primeiro turno, e nós, se for possível, na próxima semana, vamos votar o segundo turno dessa PEC. E a LDO, porque não tinha concluído a votação, com 2 relatores do nosso partido, Danilo Forte no ano de 2014, senador Vital do Rego no ano de 2015, colocaram o orçamento impositivo na LDO. Nós paramos de pires na mão, mendigar a verba das emendas parlamentares dos ministérios. O que aconteceu, que eu, como líder do PMDB, assisti no ano de 2014 a mesma liberação de recursos do que o ano de 2013, com uma única diferença: eu não pedi favor a ninguém, eu não tive que discutir com o Palácio que o parlamentar A não votou com o governo e que a emenda dele não podia ser liberada. Isso acabou. E além disso, nós colocamos como pauta que vamos estender o impositivo para as emendas de bancada. Isso será uma pauta imediata que será colocada a proposta. Nós estamos numa discussão que é uma discussão de recuperação do orgulho do parlamento. Nós não podemos chegar e considerar que muita gente tem vergonha de ir na rua dizer que é deputado, sumir com boto no avião ou mesmo no restaurante. Nós precisamos encontrar com a sociedade a sua pauta. O que está em discussão aqui agora não é o jogo do poder central, é a vida dos brasileiros. Eles que precisam de leis e deputados fortes que os representem e ajudem o nosso país. Meus amigos, nós vivemos simplesmente uma campanha muito dura, uma campanha pela qual eu fui muito atacado nessa campanha, fui muito agredido nessa campanha, até porque nós sabemos, eu li um editorial no Estado de São Paulo, que eu passei a refletir, e nesse editorial dizia que o PT não tem adversário, tem inimigo. Então todos aqueles que ousam enfrentar, acabam se tornando inimigos e vítimas de toda sorte de ataques, que nós fomos vítimas, mas Deus mostrou o caminho correto e viu que a verdade prevaleceu. Nós não estamos aqui para poder colocar isso como ponta de lança de nenhum tipo de discussão. Nós precisamos ter a serenidade de conduzir um parlamento a qual o país precisa, e precisa muito. Nós temos que devolver à Câmara a dimensão que ela deveria ter e que o Brasil merece que a Câmara tenha. E isso, eu divulguei um decálogo de propostas, tive a oportunidade de debater, ouvir, escutar, mas todas essas propostas, elas são sintetizadas numa única coisa. Quando se fala que a independência nada mais é do que aquilo que está previsto na Constituição Federal. Os poderes são independentes e harmônicos entre si, mas ter a independência da casa, muito mais do que palavra, é questão de atitude. A atitude essa que nós temos que ter todos os dias. Eu lhe pergunto a vocês, um presidente que fosse ligado ao governo, com uma candidatura patrocinada pelo governo, colocaria em pauta para votar um decreto legislativo oriundo dos democratas, que revogavam o decreto da presidente da República, extinguindo os conselhos populares? Isso foi feito porque tinha Henrique Alves na presidência dessa casa, e não era submisso ao governo. A verdade é o seguinte, eu nunca prometi e não vou prometer, porque o meu partido faz parte da base do governo. Não há possibilidade de acharem que eu, me elegendo, se for da vontade de Deus, na presidência dessa casa, que eu vá exercer uma oposição. Nem os partidos que me apoiam, os partidos de oposição, jamais exigiram isso de mim. Mas também ninguém vai ver eu me curvar ou ser submisso a qualquer coisa que não seja a vontade da maioria dessa casa. Nós temos aqui que nos dar o respeito. Para a gente ser respeitado, nós temos que nos dar o respeito. Eu quero agradecer especialmente todos os partidos que me apoiaram. PMDB, o nosso PSC, o nosso PRB, o nosso Democratas, o nosso Solidariedade, o nosso PTB, os partidos menores, o nosso PP grande, que vai ficar com a nossa primeira vice na nossa chapa, o PEN, o PHS, o PRP, o PSDC, o PTN,
todos os partidos que nos honraram com seu apoio, e mais aqueles parlamentares que, mesmo estando em partidos que têm outra opção de candidatura na sua decisão de cúpula, como o voto é secreto, nós só teremos 2 oportunidades nessa legislatura de exercer o direito do voto secreto. Agora, para eleger o presidente dessa casa, ou daqui a 2 anos, para eleger o sucessor desse presidente que nós vamos eleger. É preciso que nós, agora... É preciso que nós, perdão, só um pequeno reparo. É preciso que nós, nesse momento, saibamos que nós vamos fazer nessa cabine, com a opção de voto que nós vamos exercer, é o que vai definir como será o seu mandato nos próximos 2 anos. A escolha errada vai significar que nós vamos ter o mesmo poder no poder legislativo, no poder executivo, e todos nós seremos subordinados a esse tipo de situação. Vamos para uma Câmara independente, uma Câmara que nós sejamos respeitados. Vamos à vitória. Muito obrigado a todos vocês. Este então é Eduardo Cunha, candidato pelo PMDB do Estado do Rio de Janeiro à presidência aqui da Câmara dos Deputados. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.